Olá, esse é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre hormônios, a importância deles, o que são os hormônios, o que faz a falta ou o excesso dos hormônios. Para isso nós viemos conversar com a doutora Mila Cunha, que é chefe do serviço de endocrinologia aqui do hospital da PUC Campinas. Olá, doutora, obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, a gente vai começar do básico. Tá bom. O que são os hormônios? Então, os hormônios, a gente tem uma definição que são substâncias produzidas em um local, em um órgão do corpo, que vão através da corrente sanguínea fazer sua ação em outro local. Então, tem essa definição, mas a gente sabe que hoje o hormônio ele pode fazer ação produzida numa célula e fazer ação na célula que está ao lado dele. Então, os hormônios é que são responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo. Sem eles, não consegue funcionar. Como assim? Estar numa célula e depois ir para outra célula, é isso? É que, assim, Dá para dar um exemplo? Tem funções do hormônio, né, de alguns hormônios, em que consegue, não precisa nem cair na corrente sanguínea. Ele consegue fazer sua ação na célulazinha que está do lado, exatamente, como uma ligação direta. Mas a definição clássica é essa, que ele cai na corrente sanguínea e vai fazer sua ação em outro órgão. E a importância deles, então, é primordial, porque sem os hormônios, eles são a vida da vida. Isso. Nós dependemos deles para sinalizar, né, um aumento de uma produção de alguma coisa, para parar de produzir outra coisa. É tudo através dos hormônios. Então, a gente tem vários exemplos, né? É difícil falar até do hormônio assim de uma forma muito generalizada. Então, um dos mais conhecidos, a gente pode falar, o hormônio da tireoide. Né, que é extremamente importante para o nosso funcionamento do nosso metabolismo. Se ela está funcionando pouco, faz mal. Se está funcionando muito, faz também muito mal. Então, tudo tem que ser orquestrado, que a gente fala. Tudo tireoide, certinho. Às vezes é possível extrair a tireoide? Como é que é feito o tratamento de quando ela não está funcionando direitinho? Então, geralmente, quando ela não está funcionando direitinho, a gente só repõe o hormônio que ela está deixando de produzir, né? As cirurgias é deixado para aqueles casos em que você tem uma preocupação com o risco de câncer de tireoide ou já um diagnóstico de câncer. Em alguns casos também, onde o funcionamento é exagerado, que a gente chama de hipertireoidismo. E o que ela causa? No hipertireoidismo, ela causaria o quê? A pessoa engorda demais, é isso? Ou de menos? O hipertireoidismo, a gente tem, na verdade, uma perda de peso. A perda de peso. O coração fica muito acelerado. A pessoa fica com a pele úmida, intolerância ao calor, que a gente fala, né? Ela sente muito calor, pode ter diarreia. E é uma situação bem importante, né? Que tem que procurar atendimento, tem que tratar, porque é uma situação perigosa. O hipotireoidismo, que é o contrário, sim. A gente não fala que tem relação com a obesidade, não. O hipotireoidismo não leva à obesidade. Ele atrapalha o metabolismo basal, né? O paciente pode ter dificuldade para perda de peso, mas não vai levar à obesidade. E a gente tem que fazer o quê? Tem que complementar com o hormônio que a gente compra na farmácia. É o hormônio produzido pela tireoide, mas agora de uma forma externa, né? A gente vai tomar esse hormônio. Os anticoncepcionais em geral, nós dividimos em duas classes, né? Uma chamada combinado, que tem dois tipos de hormônios, chamado progesterona e o outro estrogênio, e um segundo tipo de anticoncepcional que é composta por um único tipo de hormônio, chamado progesterona. A grande discussão atual em relação aos efeitos do anticoncepcional é que no caso do anticoncepcional combinado, o estrogênio ele tem alguns efeitos colaterais indesejáveis, principalmente em relação aos riscos inerentes ao hormônio chamado estrogênio. Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, alguns tipos de cânceres eles são dependentes desse hormônio chamado estrogênio. Então, por exemplo, algumas mulheres com riscos para câncer de mama, ela não deve utilizar esse tipo de contraceptivo. Outra coisa muito importante é que o estrogênio aumenta os fenômenos tromboembólicos, ou seja, o risco de você ter algum vaso obstruído no organismo, que em algumas situações eles são letais. Sendo, né, o anticoncepcional combinado, a formulação com estrógeno e progesterona, ele é o anticoncepcional mais utilizado no mundo todo, mesmo com esses riscos que eu acabei de citar.
Um outro tipo de hormônio, que é composto à base de progesterona, que é a pílula, ela é uma pílula específica que nós utilizamos em mulheres que estão amamentando e em mulheres que têm contraindicações ao uso do estrogênio. Por exemplo, mulheres com alto risco para câncer de mama, mulheres que possuem miomas, por exemplo, mulheres que têm tromboses anteriores e mulheres que estão amamentando. Então, esse tipo de anticoncepcional à base de progesterona, ele é indicado para esse tipo de pacientes. Doutora, falando sobre ainda sobre a tireoide, eu me lembro de casos que eu ouvia quando era criança, de que a pessoa, para equilibrar, para curar a tireoide, ela teria que tomar iodo no leite. Qual é a verdade disso? Então, no interior do Brasil, no interior de São Paulo, onde a gente tinha pouca quantidade de iodo, a gente tinha o que a gente chama de bócios, que é o aumento da tireoide por conta da falta do iodo. Então, agora é suplementado no sal, a gente tem tá tudo bem com a quantidade de iodo na nossa alimentação e tudo, mas antigamente tinha mesmo no interior, que a gente via aquelas pessoas com um pescoço bem grande, com um volume bem aumentado, aquilo lá era a falta do iodo. Era a falta do iodo. Outro caso, assim, que dá para dar como exemplo, sem ser a tireoide, e que a gente pode perceber na pessoa que ela está com problema de hormônios? Então, dificilmente, assim, você vai olhar para uma pessoa e vai ver que ela está com falta de hormônios, né? Isso são sintomas, a pessoa vai se queixar de várias coisas. Então, vamos lá, a gente tem hormônios que a gente produz lá na hipófise e que vai controlar, por exemplo, a nossa adrenal, que é a glândula que produz um outro hormônio chamado cortisol, que é o nosso hormônio da vida. Se a gente começa a ter um defeito nessa produção do cortisol, ou por defeito na própria adrenal, ou por defeito na hipófise, a gente vai começar a ter vários sintomas importantes. Cansaço, dificuldade para cumprir tudo o que a gente faz, né? Pressão baixa, até situações muito graves com risco de vida. Então, a gente tem centenas de exemplos para falar dos hormônios. Bom, já que são centenas, a gente vai deixar para o segundo bloco. A gente volta já já. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre hormônios com a doutora Mila Cunha. Doutora, a gente estava falando sobre, no começo falamos muito sobre a tireoide e a senhora encerrou o primeiro bloco falando que são centenas de hormônios. Como o nosso tempo não é muito grande, não dá para falar das centenas de hormônios, mas uma curiosidade, os homens não têm os mesmos hormônios que as mulheres ou têm? Como é que é isso? Não, acho que eles têm uma quantidade muito maior de testosterona, que é o hormônio produzido nos homens, principalmente através dos testículos. Sim. Mas lembra que eu falei daquela glândula adrenal? Ela produz um monte de coisa e produz um pouquinho desses hormônios que a gente fala de androgênicos. Mas a principal fonte do hormônio sexual que a gente fala é a testosterona no homem. O homem, às vezes, cresce o seio do homem. Isso tem alguma coisa a ver com excesso de hormônios femininos? Seria isso? Isso acontece de uma forma fisiológica, ou seja, é normal acontecer nos meninos na época da puberdade. Ah, tá. Então, nessa fase onde você tem um aumento da produção de testosterona, e a testosterona, ela é transformada em estrógeno por uma enzima. Então, nessa situação onde você tem um aumento muito grande da produção de testosterona, o menino pode ter uma sensibilidade maior no tecido mamário e fazer o que a gente chama de ginecomastia, que é esse aumento. Metade dos meninos acontece isso. E na grande maioria também, esse carocinho, né, esse brotinho mamário, ele vai involuir ou vai desaparecer. Então a gente não precisa fazer nada na grande maioria das vezes. Mas é importante sempre ter essa noção, ir ao pediatra, para o pediatra poder orientar. Em outras fases da vida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma doença. Não esquecer que até o homem pode ter câncer de mama, né? Então toda vez que aparecer um caroço, assim, ele tem que procurar um médico para poder avaliar.
O contrário também pode acontecer, né? Da menina ter mais hormônios masculinos e crescer barba, coisas assim, engrossar a voz. Pode. Tem situações tumorais, né, onde pode acontecer, que é da forma mais agressiva, que acontece na glândula adrenal. Então, isso são situações muito sérias que tem que procurar, sim, uma ajuda. Numa situação um pouco menos grave, né, que não é o tumor, é o que a gente chama da síndrome dos ovários policísticos. Mas são situações onde a gente tem alteração hormonal e pode ter o que a gente chama de hiperandrogenismo, que é esse aumento dos hormônios sexuais masculinos na mulher. Existem alguns hormônios também, não necessariamente relacionados à mulher especificamente, mas que faz parte da vida da mulher, né? Que são os hormônios que nós chamamos de quarteto da felicidade, que é o hormônio chamado serotonina, é o hormônio chamado dopamina, é o hormônio chamado endorfinas e os hormônios chamados ocitocina. Esses são hormônios que as mulheres liberam, tem a ver com a sexualidade, com o prazer, com a segurança, né? Por exemplo, a ocitocina, ele é um hormônio muito relacionado à afetividade. Então, toda mãe, né, que tem filhos ou que está grávida, ela tem esse nível de hormônio aumentado e isso facilita o vínculo materno-fetal. Ele também aumenta em casos de felicidades, de prazer, assim como a dopamina, a serotonina, né? Então são hormônios relacionados à sexualidade, ao prazer, à segurança e à segurança da mulher. A criança tem a sua linha de crescimento, né, a sua curva de crescimento, que é acompanhada por especialistas, mas pode acontecer dela não crescer o suficiente, né, de não acompanhar. Isso também é problema de hormônio? Sim, provavelmente sim. Então, assim, quando a gente fala de baixa estatura, a gente tem que avaliar várias coisas. A primeira coisa que a gente avalia é se está tudo bem com a saúde da criança. Lembrar que doenças podem atrapalhar o crescimento. Então, a gente tem que fazer sempre uma avaliação para ver se a saúde da criança está boa. Tem outras doenças que aí a gente não fala mais de uma forma hormonal, mas, por exemplo, a doença celíaca, que é uma dificuldade de absorção do glúten, que pode só ter como manifestação a baixa estatura. Aí nós não teríamos um problema de hormônio, nós teríamos um problema nutricional. A criança não está recebendo todos os nutrientes necessários. Mas é lógico, né? Vamos falar de baixa estatura e vamos falar da deficiência do hormônio de crescimento. Isso pode acontecer. E aí a gente tem que fazer o quê? Repor esse hormônio, é uma forma injetável de tratamento. Mas dá pra gente corrigir isso sim. Então, reposição hormonal não é um privilégio da mulher. Criança pode ter reposição hormonal? É que eu acho que, na verdade, existe um jeito de falar, né? Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, ela foi muito mais conhecida na mulher menopausada. Então, isso se difundiu, né? Mas a reposição hormonal não significa só do hormônio sexual feminino. Ela pode ser, todos os hormônios podem ser repostos. O que está faltando. Exatamente. Como se fosse um medicamento. É um medicamento. É um né? medicamento. Nós iniciamos a terapia de reposição hormonal geralmente no período em que nós detectamos uma diminuição da função ovariana, ou seja, a partir do início em que as mulheres começam a ter os sintomas de que ela está entrando na menopausa, cujos primeiros sintomas é uma irregularidade menstrual, algumas ondas de calor, alguns quadros de esquecimento, alguns quadros de melancolia, numa idade próxima a 48 anos mais ou menos. É uma fase em que a mulher, biologicamente, ela está sentindo a necessidade de uma reposição de hormônio. Então, basicamente, aos 48 anos, em média. Em relação à terapia de reposição hormonal, todas as mulheres que, quando o ovário para de produzir os hormônios, ou seja, ela entra nessa fase chamada climatério ou menopausa também, a mulher ela começa a ter algumas alterações físicas, né? E essas alterações físicas, elas estão relacionadas a quê? A perda da densidade mineral óssea, levando, por exemplo, a uma osteoporose. Ela tem algumas alterações relacionadas à parte bioquímica do organismo, por exemplo, diminui a concentração do HDL. HDL é um colesterol que tem a função protetora no coração e após a menopausa ela diminui consideravelmente. Consequentemente, o risco dela ter um infarto, ela aumenta nesse período. Então, basicamente, a terapia de reposição hormonal, ela visa o quê? Manutenção da densidade mineral óssea
com isso evitando uma osteoporose e evitando uma fratura patológica. Uma outra coisa, melhora no perfil lipídico da mulher, ou seja, diminuindo os riscos de infarto, por exemplo, e como efeitos, vamos dizer assim, secundários, melhoram-se o quê? Outros sintomas que acompanham essa fase da menopausa, por exemplo, as ondas de calor, a insônia, os quadros depressivos, o esquecimento, as dores nas juntas, batedeira, etc, etc. Então, ela tem um benefício maior do que os riscos. Obviamente, toda vez que a mulher necessite, né, de uma terapia de reposição hormonal, o médico ele vai avaliar esses riscos, né? Então, algumas mulheres, por exemplo, com fortes antecedentes para câncer de mama, nós não utilizamos a terapia de reposição hormonal. Então, no geral, você tem muito mais benefícios fazendo a terapia de reposição hormonal do que não fazendo. Existem alguns tratamentos alternativos não tão eficazes como a própria terapia de reposição hormonal. Então, as terapias alternativas seria, por exemplo, a utilização de cálcio e vitamina D associado, o uso de algumas drogas, alguns medicamentos naturais à base de amora, à base de soja, que acabam por diminuir os sintomas, principalmente essa parte de calor, do quadro de insônia, um quadro meio que depressivo, né? Mas a eficácia mesmo comprovada apenas os tratamentos à base de hormônio. A mulher pode ficar sem a terapia de reposição hormonal, porém, a longo prazo, como eu falei anteriormente, a não utilização da terapia de reposição hormonal expõe a riscos, principalmente em relação a doenças cardiovasculares, de modo que entre os riscos e benefícios, ou seja, o risco de você, por exemplo, ter um câncer de mama utilizando a terapia de reposição hormonal, ela é maior do que se você não utilizar a terapia de reposição hormonal. Porém, a chance de você morrer por um infarto do miocárdio, por exemplo, é maior em mulheres que não utilizam a terapia de reposição hormonal. E na terceira idade, quais os hormônios que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida? Pode ser a falta deles? Qual é? Então, assim, o envelhecimento ele tem toda uma característica, né? Então, por exemplo, é muito comum no idoso a gente ter uma alteração do hormônio da tireoide e não ser uma doença. Na verdade, é um mecanismo protetor do ser humano para prorrogar essa vida. Então, não seria uma doença, a tireoide fica um pouquinho mais devagar. É lógico que quando a gente fala no envelhecimento, né, então a mulher, por exemplo, menopausada, hoje a gente tem as terapias de reposição hormonal e no homem também isso pode acontecer, né? Então varia assim de 30% dos homens após os 60 anos de idade pode ter o que a gente chama dessa andropausa, que é uma diminuição da quantidade de testosterona. E é lógico, cada situação com avaliação, né, porque o risco de reposição é principalmente pelo câncer de próstata. Então tem que tomar muito cuidado para repor. Mas pode acontecer isso e pode ter tratamento. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já. Joia. A gente já volta. Nós estamos no terceiro e último bloco desse Momento Saúde, que hoje está conversando com a doutora Mila Cunha, falando sobre hormônios. A gente já falou um pouquinho, né? Porque tem muita coisa para se falar de hormônios. Mas assim, existe alguma relação entre hormônios e a obesidade? Ou a magreza, né? Com a obesidade é a grande descoberta, eu acho que é uma coqueluche, a gente fala assim, né? Que existem vários hormônios produzidos no intestino. No intestino? No intestino, em que tem uma relação, a gente sabe hoje que tem uma relação com a obesidade sim, e com o diabetes tipo 2. Então, hoje a gente sabe que depois, por exemplo, da cirurgia bariátrica, existe uma mudança nessa modulação hormonal e você tem uma ação melhor desses hormônios, principalmente no cérebro, produzindo o quê? Uma sensação de saciedade. Então, antes a gente achava que a cirurgia bariátrica era só uma questão de restrição, né? Operou, física, né? Tirou um pedacinho do estômago, o estômago está pequenininho, agora o paciente não consegue
mas comer. Não, tem uma ação metabólica enorme. Tem um hormônio produzido no fundo do estômago, né, que é uma região que a gente fala, onde existe a ressecção durante a cirurgia, que é um hormônio chamado grelina. Ele é um hormônio que a gente chama de orexígeno, que dá muita fome. Então, você retirando essa região do estômago, o paciente também diminui a fome. E essas alterações também no intestino também aumentam a produção de alguns hormônios e por isso que a gente tem uma melhora muito grande do diabetes pós a cirurgia bariátrica. E em relação à magreza excessiva, né? Falta de peso, o hormônio também tem alguma culpa? Com certeza tem. A gente sabe pouco ainda sobre isso. A regulação do peso, que é uma região lá do hipotálamo, onde a gente tem hormônios e neurotransmissores agindo, né? Não só os hormônios. Provavelmente essa pessoa, eu brinco que é um privilegiado, né? Tem essa regulação do peso, onde ele come menos, onde o metabolismo dele é maior. Pode comer de tudo ou não? Não tem esses que a gente sempre sabe que pode comer de tudo, mas não esquecer que mesmo sendo magro pode ter alterações, por exemplo, no colesterol, na glicemia e que só olhando para o paciente você não vai saber. Nem tudo são flores, no caso. Nem tudo. Hormônios, quais as novidades nos estudos, nos últimos estudos? Além desse aí, que eu gostei de saber, viu, que é só tirar alguma coisa do estômago, que o cérebro, que manda o comando para o cérebro e nunca mais a pessoa, ou ele pode voltar? Nunca mais a pessoa vai querer comer em excesso? A gente não usa essa palavra em medicina, nunca mais. Claro, nunca mais é um lugar que não existe. Mas a gente fala o seguinte, e também não é só esse hormônio que causou a obesidade. Tá. Né? Então são vários fatores. Então não é só ele que é o culpado ou o nosso herói. A falta dele seria a solução. Não é isso, são vários fatores que colaboram para o paciente voltar a ganhar peso depois. Então a cirurgia bariátrica não é uma situação definitiva, né? A gente pode voltar assim a engordar se não tomar cuidado. Então aquela força de vontade continua. Continua. Mudança no estilo de vida. Tem que mudar aqui. Alimentação saudável, exercícios físicos. Exatamente, uma rotina saudável de vida. Mas assim, de novidade de hormônios, como eu disse, são várias... O hormônio é uma forma muito generalizada da gente falar, né? Fica até difícil de eu pensar em algum hormônio que é uma novidade. Mas uma coisa interessante da gente falar é a vitamina D, que por muito tempo ela era considerada uma vitamina. E hoje a gente até fala que ela é um hormônio e não é só uma vitamina. E essa descoberta de que a população, a gente achava que o Brasil era um país ensolarado, tropical, e por isso tinha uma quantidade de sol adequada. Mas a gente sabe hoje em dia que não, que a gente não se expõe tanto ao sol quanto deveria e que uma boa parte da população tem a vitamina D baixa. Não significa que nós temos que pedir vitamina D para todo mundo, né? Mas alguns pacientes, principalmente quando a gente está pensando na saúde do osso, que é essa a principal função da vitamina D, a gente tem que ficar atento com isso. É preciso fazer uma análise, um estudo de cada pessoa para saber o tanto que ela está precisando repor de vitamina D. Seria isso? Não é chegar lá na farmácia e pede um vidro de vitamina D? Não é. A gente ainda não tem um embasamento na literatura médica para a gente indicar para todo mundo. Mas é um dos hormônios mais estudados hoje em dia, é a vitamina D, em várias doenças. É muito interessante. Que doenças a gente poderia citar? É estudado em a relação da vitamina D com o câncer, a relação da vitamina D com doenças imunológicas, mas ainda nada em definitivo. A única coisa definitiva é a relação da vitamina D com a saúde do osso. Tá certo. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a vocês. Mesmo. A gente fica por aqui. Até o próximo.